Eu tinha 40 anos quando percebi que havia deixado de ser uma pessoa para me tornar uma extensão de uma casa que nunca foi minha. Não foi uma discussão que me fez enxergar isso. Não foi uma crise, nem uma noite de choro no banheiro com o chuveiro aberto para ninguém ouvir. Foi uma agenda. A minha agenda de couro marrom, aquela que eu usava desde os tempos em que trabalhava numa consultoria financeira em São Paulo, com o meu nome gravado na capa em letras douradas que já estavam desbotando de tanto uso. Eu a deixei em cima da minha escrivaninha numa tarde de quarta-feira e quando voltei do mercado, ela não estava mais lá. Perguntei para o meu marido. Ele disse, sem pausar o que estava fazendo, que a mãe dele havia separado umas coisas velhas para doação e que provavelmente a agenda tinha ido junto por engano. Por engano. Eu fui até o saco de doação que estava na área de serviço. A agenda estava lá, dobrada dentro de uma sacola junto com revistas velhas e uma xícara sem alça. Eu a peguei, limpei com a manga da blusa e a trouxe de volta para o quarto. Sentei na beirada da cama, segurei ela com as duas mãos e fiquei olhando para o meu nome desbotado na capa por um tempo que não sei dizer quanto foi. Não disse nada, não fui reclamar. Sorri para mim mesma com um tipo de sorriso que quem me visse de fora não saberia classificar. Não era conformação, era o começo de uma decisão. Deixa eu te contar desde o início, porque essa história tem uma lógica que só fica clara quando você vê ela por inteiro. Eu me chamo Fernanda. Sou analista financeira há quase 15 anos. Trabalhei numa consultoria em São Paulo por 12 desses anos, cuidando de planejamento tributário para empresas de médio porte. É um trabalho que exige precisão, paciência e a capacidade de enxergar padrões que outras pessoas não percebem. Números mentem menos do que palavras quando você sabe ler o que está por trás deles. Eu aprendi isso cedo e carrego esse olhar para tudo na minha vida. Quando conheci o meu marido, eu tinha 35 anos. Ele tem 42 agora, é médico, cardiologista. Nos conhecemos numa viagem de fim de semana que eu fiz com amigas para uma cidade no interior de São Paulo, uma daquelas cidades pequenas com praça central, coreto e padaria que abre às 5 da manhã. Ele estava lá porque é de lá. Eu estava lá por acaso. Ficamos em contato. A distância foi diminuindo, e depois de 1 ano e meio namorando entre São Paulo e o interior, a conversa sobre o futuro chegou naturalmente. A proposta dele fazia sentido no papel. Ele tinha um consultório consolidado naquela cidade, uma carteira de pacientes construída ao longo de anos, parceria com o hospital local. Mudar tudo isso para São Paulo seria começar do zero. Já eu poderia, em tese, fazer o meu trabalho de qualquer lugar com um bom computador e internet. O mundo estava mudando, o trabalho remoto estava deixando de ser exceção, e a consultoria onde eu trabalhava já tinha alguns colaboradores em outros estados. Eu pensei, pesquei, considerei e aceitei. O que eu não considerei com a profundidade que deveria foi o detalhe de que moraríamos na casa dos pais dele enquanto o terreno que eles tinham nos fundos do quintal era construído, 6 meses no máximo, enquanto a obra andava. A obra não andou no ritmo que deveria. Obras nunca andam, e 6 meses viraram 1 ano virou 2, 2 viraram 4. E eu fui ficando, da mesma forma silenciosa com que certas coisas acontecem quando você não percebe que estão acontecendo. A minha sogra tem 65 anos, cabelo branco cortado curto, jeito calmo de falar e uma habilidade particular de organizar o espaço ao redor dela de um jeito que deixa claro, sem que ela precise dizer uma palavra, quem pertence àquele espaço e quem está apenas de passagem. Ela nunca foi grossa comigo, nunca levantou a voz, nunca disse nada que eu pudesse apontar e dizer, olha, isso foi cruel. Era mais sutil do que isso. Era a forma como ela reorganizava a cozinha depois que eu cozinhava, como se eu tivesse usado os armários errados. Era o jeito como ela comentava sobre a roupa que eu estendia no varal, dizendo que preferia dobrar diferente. Era como ela se referia à casa, sempre como minha casa, nunca como nossa casa, mesmo depois de 4 anos de eu contribuindo com as despesas mensais. O meu sogro era mais direto, ele não disfarçava a hierarquia. Quando queria que alguma coisa fosse de um jeito, ele simplesmente dizia que era assim, sem discussão, sem negociação. Era um homem que havia passado a vida inteira sendo a última palavra em tudo e não entendia por que isso precisaria mudar. E o meu marido é um homem bom.
Eu digo isso sem ironia, porque acredito nisso. Ele é dedicado, trabalhador, cuidadoso com os pacientes, generoso com os amigos. Mas ele é filho único de uma mãe que construiu a própria identidade em torno de ser necessária para ele, e ele cresceu dentro disso sem nunca questionar, não porque fosse incapaz de questionar, mas porque a água que você bebe desde criança não tem sabor para você. Você só sente o gosto diferente quando experimenta outra coisa. Quando tentei conversar sobre ter um espaço mais nosso dentro daquela casa, ele ouvia com atenção, concordava que eu tinha razão, dizia que ia conversar com a mãe, e então nada mudava. Não porque ele fosse desonesto, era porque a conversa com a mãe sempre terminava com ela explicando as próprias razões de um jeito que ele achava razoável, e aí o assunto morria na sala de estar enquanto eu esperava no quarto. Aprendi a não esperar mais. Aprendi outras coisas também, ao longo desses 4 anos. Aprendi que na mesa do jantar, o lugar de cada um era fixo e o meu era o último a ser servido. Aprendi que quando eu tinha folga e ficava em casa, eu era invisível até o momento em que precisava de alguma coisa, e aí eu era notada com a precisão de quem sempre esteve me observando. Aprendi que minha sogra tinha uma memória seletiva e conveniente. Lembrava com detalhes de tudo que eu deveria ter feito diferente e esquecia completamente de qualquer coisa que ela tivesse dito que pudesse ser usada contra ela. Teve uma vez que eu recebi uma ligação de trabalho durante o almoço. Era uma cliente que eu atendia de forma remota, uma empresa familiar que estava com uma questão urgente de obrigações fiscais. Eu pedi licença, me afastei da mesa e atendi. Quando voltei, o prato meu estava na pia, já enxaguado. Minha sogra disse, com o sorriso dela, que pensou que eu não ia mais almoçar. Eu disse que estava trabalhando. Ela disse que sabia, mas que ela já tinha começado a lavar a louça. Eu sentei à mesa vazia e comi uma fruta que tirei da fruteira. Não disse nada, só observei. Eu observava muito nessa época. Sou analista financeira. Eu identifico padrões, e o padrão daquela casa estava ficando cada vez mais claro. O padrão era: eu existia no espaço que sobrava. No trabalho, eu tinha continuado atendendo alguns clientes de forma remota pela consultoria, mas com metade da carga de antes porque morar longe de São Paulo complicava algumas reuniões presenciais que ainda eram exigidas. O que eu ganhava era suficiente, mas era menos do que eu ganhava antes, muito menos. E uma parte do que eu ganhava ia para as despesas da casa, que meu sogro nunca pediu formalmente, mas deixava claro, através de comentários regulares, sobre o quanto as contas pesavam. Foi numa noite de segunda-feira, depois de um desses jantares silenciosos, onde a televisão falava mais do que qualquer pessoa, que eu fui para o quarto, abri o computador e fiz uma planilha. Não era a primeira vez que eu fazia planilhas pessoais. Mas essa foi diferente. Essa tinha uma coluna que eu nunca tinha colocado antes: o que preciso para sair. Calculei aluguel de um apartamento de um quarto em São Paulo, nas regiões onde eu conhecia bem, perto de onde minha melhor amiga Débora mora, perto do metrô. Calculei despesas mensais. Calculei quanto tempo levaria para ter uma reserva de 6 meses. Calculei o que eu precisaria ganhar por mês para sustentá-la, com conforto. Depois fechei a planilha, coloquei a senha que só eu sabia e fui dormir. Mas não parei de pensar. Nos meses seguintes comecei a me mover com a lentidão calculada de quem sabe que a pressa é inimiga do plano. Entrei em contato com uma antiga gerente da consultoria, com quem eu tinha uma relação de confiança e que agora estava numa empresa maior, em São Paulo, montando uma área nova de compliance financeiro. Disse que estava avaliando possibilidades. Ela disse que tinha uma vaga sênior e que pensaria em mim se eu tivesse interesse. Eu disse que sim, com calma, como quem considera uma entre várias opções. Não era uma entre várias opções. Era a opção. Continuei fazendo o meu trabalho normalmente. Continuei jantando na mesa com a família. Continuei sorrindo nas ocasiões certas. Aprendi com os anos dentro daquela casa que sorrir no momento certo é uma forma de ocupar espaço sem precisar de permissão. A agenda foi a última gota, mas não foi a primeira. Tinha sido o dia em que minha sogra entrou no quarto que eu usava como escritório, sem bater, e disse que ia precisar daquele cômodo para receber uma sobrinha que vinha passar uns dias. Eu disse que era o meu espaço de trabalho.
Ela disse que sabia que eu poderia trabalhar na mesa da sala por enquanto. Eu passei 3 semanas trabalhando na mesa da sala, com a televisão ligada ao fundo e as conversas da casa ao redor, tentando concentrar em planilhas de auditoria como se aquilo fosse normal. Tinha sido o almoço de domingo em que eu preparei uma receita nova, uma salada com ingredientes que eu trouxe do mercado com o meu próprio dinheiro, e minha sogra comentou para a mesa inteira que não era muito diferente do que ela mesma fazia e que ela teria temperado diferente. Disse isso com a gentileza de quem está sendo prestativa. A mesa concordou. Tinha sido a tarde em que eu estava ao telefone com a minha mãe, que mora em Campinas, e meu sogro passou pelo corredor, olhou para mim com aquela expressão de quem contabiliza o tempo alheio e disse que eu falava muito no telefone. A minha mãe ouviu. Eu fingi que não havia ouvido. Mas a agenda foi o momento em que eu entendi que não era descuido, era sistemático. Aquela casa funcionava como um organismo que naturalmente expelia o que não pertencia a ela. E eu, depois de 4 anos tentando pertencer, finalmente entendi que não era uma questão de esforço, era uma questão de origem. Eu não pertencia ali. E continuar tentando pertencer estava me custando pedaços de mim que eu mal percebia que estava perdendo. Liguei para minha gerente numa manhã de terça-feira, quando o meu marido tinha saído para o consultório e minha sogra tinha ido à feira. Disse que queria conversar sobre a vaga. Ela disse que ainda estava disponível e que, se eu quisesse, poderíamos marcar uma conversa formal com o RH. Eu disse que queria. A entrevista foi por vídeo, no meu carro, estacionado numa rua que ficava a 3 quarteirões de casa. Durou 50 minutos. Falei sobre os projetos que tinha tocado nos anos remotos, sobre os clientes que mantive, sobre o que eu entendia de compliance e estruturação financeira para empresas em crescimento. No final, o gerente de RH disse que me ligaria em até 10 dias. Ligou em 4. A proposta era boa, melhor do que eu esperava. Trabalho presencial em São Paulo, 3 vezes por semana, o restante remoto. Salário 23% acima do que eu ganhava antes de me mudar. Plano de saúde e participação nos resultados. Prazo para começar, 45 dias. Eu disse que precisava de um dia para pensar. Não precisava de um dia. Já sabia a resposta quando desliguei o telefone no meu carro, naquela rua de casas antigas com árvores na calçada. Mas aprendi que dizer que precisa pensar compra tempo, e tempo, quando você está planejando uma saída, é um recurso valioso. Aceitei no dia seguinte. A partir daí, comecei a organizar a minha saída com o mesmo método que uso para planejar o encerramento de uma empresa, etapa por etapa, sem pressa, sem deixar rastros desnecessários, sem anunciar o que estava fazendo antes que estivesse feito. Abri uma conta poupança separada, numa instituição diferente da que eu usava para as despesas compartilhadas. Passei a depositar ali uma parte do que recebia todo mês. Não era uma fortuna, mas era suficiente para o que eu precisava. Comecei a pesquisar apartamentos em São Paulo, naquele mesmo bairro onde Débora mora, perto do metrô Paraíso, num raio de caminhada de um mercado e de uma padaria que eu lembrava de frequentar quando ainda morava lá. Encontrei um apartamento de 1 quarto num prédio de fachada amarela que os moradores chamavam de O Casarão, porque tinha sido construído nos anos 70 e tinha aquele tipo de solidez de construção antiga que os prédios novos raramente têm. 4º andar, sem elevador, vista para um jardim interno pequeno com uma mangueira que devia ter 40 anos. A janela da cozinha pegava o sol da tarde. Assinei o contrato por e-mail numa quarta-feira, usando o endereço de trabalho que a empresa nova já tinha me fornecido. A dona do apartamento era uma professora aposentada que estava se mudando para morar com a filha. Ela me mandou as fotos do apartamento vazio por WhatsApp com uma mensagem dizendo que esperava que eu fosse feliz ali. Eu li essa mensagem no meu carro, às 11 da noite, depois de ter colocado o carro na garagem e ficado sentada lá por um tempão sem conseguir entrar em casa. Não chorei, mas ficou uma coisa no peito que era parecida com choro, só que mais quieta. Nos 2 meses seguintes, organizei a minha saída com a naturalidade de quem simplesmente está fazendo coisas comuns. Comecei a levar roupas para a lavanderia que ficava perto do trabalho de Débora, dizendo que a máquina de lavar da casa tinha dado problema. A máquina não tinha dado problema nenhum.
Mas as roupas iam para a lavanderia, de lá para uma mala que eu deixei na casa de Débora e que foi enchendo aos poucos ao longo de semanas. Meus livros foram saindo da estante do quarto um a um, sempre com uma justificativa. Esse eu vou emprestar para uma colega. Esse eu preciso de referência para um projeto. Esse está lá há anos e acho que não vou mais usar. Ninguém perguntou nada. Ninguém prestou atenção. Os documentos foram os primeiros a sair. Diplomas, contratos, notas fiscais de coisas que eram minhas, certificados de cursos que fiz ao longo da carreira. Coloquei tudo numa pasta que ficou no porta-malas do meu carro por semanas, até eu levar para o apartamento de São Paulo numa das viagens que comecei a fazer com a desculpa de visitar Débora. A agenda foi a última coisa a entrar na mala. Eu a limpei de novo, desta vez com um pano úmido, devagar. O couro estava gasto em algumas partes. O elástico que fechava havia frouxado com os anos. O meu nome na capa estava quase invisível, mas ainda estava lá. Na semana em que as chaves do apartamento ficaram disponíveis, combinei com o marido de Débora, que tem uma caminhonete, de me ajudar a buscar as últimas coisas. Era uma sexta-feira. Meu marido tinha plantão no hospital desde cedo. Minha sogra tinha ido a uma consulta médica com meu sogro de manhã. Eu estava de folga do trabalho remoto, que eu já tinha comunicado que encerraria ao fim daquele mês. Comecei a carregar as caixas que faltavam. Quando minha sogra chegou em casa, eu estava na segunda viagem ao carro com uma caixa de materiais de escritório. Ela ficou parada na entrada da sala, a bolsa ainda no braço, olhando para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto nela antes. Era quase surpresa, mas misturada com outra coisa que levou alguns segundos para eu identificar. Era a expressão de quem não acreditou que aquilo pudesse acontecer. Ela perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse com o tom que uso nas reuniões de trabalho quando preciso comunicar uma decisão que não está aberta para a negociação que eu estava saindo, que havia alugado um apartamento em São Paulo, que havia conseguido um emprego novo, que estava indo embora naquele dia. Ela ficou quieta por um tempo. Depois disse que eu deveria ter conversado antes. Com a família, com o meu marido, que decisões assim não se tomavam sozinha. Eu disse que havia tentado conversar muitas vezes ao longo de 4 anos, que havia pedido, explicado, negociado, esperado, que eu não estava sendo impulsiva, que estava sendo finalmente precisa. Ela disse que eu estava sendo egoísta. Eu não disse nada para isso. Peguei mais uma caixa e levei para o carro. Meu sogro estava no quintal quando eu passei pela última vez. Ele me olhou com aquela expressão de autoridade que funcionava com todo mundo dentro daquela casa e disse que eu não poderia simplesmente ir embora assim. Que havia responsabilidades. Que havia coisas a serem conversadas. Eu disse que as despesas da casa estavam pagas até o fim do mês, que o meu marido sabia como me contatar, que se houvesse alguma questão patrimonial a ser discutida, eu tinha uma advogada que poderia intermediar. Disse isso com a mesma serenidade de quem está lendo um comunicado que já foi revisado várias vezes. Meu sogro não disse mais nada. Eu fechei o portão. No carro, mandei uma mensagem para o meu marido. Disse que havia saído, que havia um apartamento em São Paulo com o meu nome, que precisávamos conversar quando ele pudesse, sem pressa, sem drama, que eu estava bem. Ele ligou 40 minutos depois. A voz tinha uma qualidade que eu não estava acostumada nele, mais alta do que o normal, com aquela urgência de quem foi surpreendido no meio de um dia que parecia comum. Perguntou o que estava acontecendo. Eu contei. Com calma, com clareza, sem acusação e sem ressentimento. Contei sobre os 4 anos, sobre as tentativas de conversa que nunca chegaram a lugar nenhum, sobre a agenda, sobre o escritório cedido para a sobrinha, sobre o prato lavado no meio do meu almoço, sobre todos os pedaços pequenos que foram sendo tirados de mim um a um, tão devagar que eu quase não percebi enquanto acontecia. Ele ficou quieto por um tempo muito longo. Depois disse que não sabia que estava tão difícil assim. Eu acreditei nele. Isso era a parte mais triste de tudo. Ele realmente não sabia. Porque quando você não carrega o peso de uma coisa, você não enxerga o esforço que a outra pessoa faz para continuar andando com ele. Ele perguntou se havia como conversar pessoalmente. Eu disse que sim, que quando ele quisesse, na hora que ele escolhesse, eu estaria disponível para conversar. Mas que a conversa precisaria ser sobre
como construir algo diferente, não sobre como voltar para o que existia antes. Ele disse que entendia. Não sei se entendia de verdade, mas disse que entendia. E às vezes isso é o começo de entender de verdade. O apartamento da Mangueira, como eu passei a chamar por causa da árvore no jardim interno, estava vazio quando cheguei naquela tarde. Paredes brancas, piso de taco antigo que rangia num ponto específico perto da janela da sala, cheiro de tinta fresca que a professora aposentada havia mandado passar antes de me entregar as chaves. Eu sentei no chão da sala com as costas na parede e fiquei olhando para o espaço. Não havia televisão ligada. Não havia conversa de fundo. Não havia o barulho específico de uma casa que nunca foi minha fingindo que era minha. Era silêncio. Mas não era um silêncio vazio. Era o tipo de silêncio que tem textura, que você pode sentir pousar nos ombros como algo que alivia um peso que você havia esquecido que estava carregando. Coloquei a agenda na única prateleira vazia que a professora havia deixado na sala. Ela ficou lá, com o meu nome desbotado na capa, como a primeira coisa minha num espaço que era inteiramente meu. Nos dias seguintes, fui montando o apartamento com o prazer lento de quem tem tempo e não precisa justificar cada escolha para ninguém. Comprei uma cama, uma mesa redonda pequena que cabia bem na cozinha, 2 cadeiras diferentes porque eu gostei das duas e não havia ninguém para dizer que ficava sem combinação. Comprei um tapete vermelho que eu nunca teria colocado em outro lugar porque não era o gosto de ninguém além do meu. Fui ao mercado e comprei ervilha, que minha sogra não deixava entrar na cozinha porque ela não gostava. Fiz arroz com ervilha na minha primeira noite ali, às 10 da noite, com uma playlist que eu gosto e que nunca tocava em casa porque o meu sogro dizia que era barulho. Comi sentada na janela da cozinha, com o prato no colo, vendo as luzes dos outros apartamentos acenderem e apagarem no ritmo particular de cada vida. Comecei no emprego novo 3 semanas depois. Voltei para São Paulo de uma forma que não era voltar, era chegar, porque a cidade que eu havia deixado havia mudado, e eu havia mudado mais ainda, e o encontro entre as duas não era um retorno, era uma apresentação. Débora foi me buscar no primeiro dia para almoçarmos juntas. Ela chegou com aquela energia dela de quem não perde um segundo em formalidades e me abraçou no meio da calçada na frente do prédio da empresa, como se eu tivesse voltado de uma expedição longa. Depois me segurou pelos ombros e olhou para o meu rosto por alguns segundos com uma expressão de análise que eu conheço bem nela. Disse que eu estava com uma cara diferente. Eu perguntei diferente como. Ela disse que eu estava com a minha cara. Não entendi exatamente o que ela quis dizer naquele momento. Entendi mais tarde. A minha mãe veio me visitar no 2º mês. Ela pegou o ônibus de Campinas numa manhã de sábado e chegou com uma mala pequena e um pote de doce de leite que ela fez em casa porque sabe que eu gosto. Quando entrou no apartamento, ela ficou parada na sala por um momento, olhando ao redor com uma calma que é o jeito dela de processar as coisas antes de falar. Depois foi até a prateleira onde estava a agenda e passou o dedo na capa desgastada. Disse que lembrava quando eu a comprei, naquela papelaria perto da universidade, com o dinheiro do primeiro estágio. Eu disse que lembrava também. Ela ficou 4 dias. A gente cozinhou junto, saiu para passear no parque perto de casa, foi à feira do bairro no domingo de manhã. Na última noite, sentamos na cozinha com chá, e ela disse, do jeito direto e sem ornamento que é o jeito dela, que ficou com um peso no peito por uns 2 anos me vendo chegar para as visitas, com um cansaço que ela não conseguia nomear. Que eu sorria, que respondia às perguntas, que parecia bem, mas que ela conhece o meu sorriso verdadeiro e o meu sorriso de contenção, e que por muito tempo só havia visto o segundo. Eu disse que demorei mais do que deveria para sair. Ela disse que cada pessoa sai quando consegue, não quando deveria. Fiquei pensando nisso por muito tempo depois que ela foi embora. O meu marido veio a São Paulo 2 vezes naqueles primeiros meses. A primeira vez foi tenso, os 2 sentados na mesa redonda da cozinha com chá, esfriando nas xícaras, porque nenhum dos 2 lembrava de tomar. Ele disse coisas que precisavam ser ditas, eu disse coisas que eu havia guardado há anos e que finalmente cabiam numa conversa porque havia espaço para elas. Houve um momento em que ele apoiou a cabeça nas mãos e ficou quieto por um longo tempo, e eu entendi que aquele silêncio não era recusa, era alguém processando. A segunda vez foi diferente, mais quieta. Ele disse que havia tido conversas difíceis com os pais.
Não me contou os detalhes, e eu não pedi. Disse que estava entendendo, aos poucos, o que ele não havia conseguido enxergar quando estava no meio de tudo. Disse que não sabia se era tarde demais, mas que queria tentar. Eu disse que não sabia se era tarde demais tampouco. Que o que eu sabia era que se houvesse algo a ser construído entre nós dois, precisaria ser sobre uma base onde os dois existissem inteiros. Não eu me adaptando ao espaço que sobrava, não ele mediando entre mim e uma casa que nunca foi minha. Uma base nova. Ele ficou quieto com isso, mas ficou quieto de uma forma que me pareceu diferente do silêncio antigo. O silêncio antigo era o de quem não quer mexer no que está quieto. Esse era o de quem está realmente ouvindo. O que vai acontecer entre nós dois ainda não está definido. Algumas coisas precisam de tempo para assentar antes de virar resposta. E pela primeira vez em 4 anos, eu tenho espaço para esperar por essa resposta sem me perder enquanto espero. Há uma coisa que aprendi nesse tempo todo, com mais nitidez agora do que quando eu ainda estava dentro daquelas paredes. Existe uma diferença entre adaptar e desaparecer. Adaptar é o que fazemos quando chegamos a um lugar novo, quando aprendemos as regras de um espaço, quando cedemos em coisas que não são essenciais para construir algo que é. A adaptação é ativa. Ela exige de você, mas te devolve algo. Desaparecer parece adaptação por fora. Você continua sorrindo, continua respondendo quando chamam, continua ocupando um espaço físico numa mesa e num cômodo e num lar. Mas por dentro, você foi cedendo pedaço por pedaço de si mesma para manter uma convivência que, no fundo, só existia nos termos dos outros. E um dia você procura a si mesma dentro de uma casa cheia de gente e percebe que a maior parte de você já não está mais ali. Eu confundi as duas por 4 anos. Achei que estava sendo paciente, madura, generosa. Achei que era questão de tempo, de as coisas se ajustarem, de alguém perceber o que eu estava carregando e dividir o peso. Mas certas coisas não se ajustam sozinhas. Certas coisas só mudam quando você para de se encaixar nelas e começa a criar as condições para que algo diferente exista. A agenda que minha sogra colocou no saco de doação foi a última vez que eu sorri daquele jeito calculado, não porque foi a pior coisa que aconteceu. Foi porque foi a coisa que me fez enxergar, com a clareza fria de números numa planilha, que o problema não era a agenda. O problema era o padrão. E o padrão não ia mudar. Hoje de manhã eu acordei às 6, antes do despertador. Fui para a cozinha, fiz café, sentei na janela com a xícara nas mãos e fiquei vendo o jardim interno do prédio acordar devagar, a luz mudando de cor atrás da mangueira velha. Em algum andar de cima, alguém ligou um rádio baixinho. Na rua lá fora, o mundo estava começando no seu próprio ritmo. Ninguém havia reorganizado a minha cozinha enquanto eu dormia. Ninguém havia contabilizado o custo do meu café. Ninguém havia decidido que a minha xícara estava no lugar errado ou que eu deveria ter acordado mais cedo ou mais tarde. O espaço era meu, as regras eram minhas, o silêncio era meu. Às vezes, a liberdade não precisa de mais do que isso. Um lugar onde você pode sentar na janela de manhã com o seu café e não precisar de permissão de ninguém para estar ali. Existe uma diferença fundamental entre adaptar-se e desaparecer. Adaptar é ceder no que não é essencial. Para construir algo junto é ativo e te devolve algo. Desaparecer é ir perdendo pedaços de si mesmo em silêncio, até procurar-se num espaço cheio de gente e não se encontrar mais. Respeitar-se não é egoísmo. É a base de qualquer convivência saudável. Certas situações não se ajustam com paciência infinita. Mudam quando paramos de nos encaixar nelas e criamos condições para algo novo existir. Observe os padrões da sua vida com a mesma honestidade com que se observam números. Eles não mentem. E lembre-se, cada pessoa sai quando consegue, não quando deveria. Ela colocou o prato na mesa com aquela delicadeza calculada de quem sabe exatamente o que está fazendo e olhou para mim com um sorriso que não chegava aos olhos. Sorriso de inventário, do tipo que avalia quanto você vale e já chegou a uma conclusão antes de você abrir a boca. Mariana, minha filha, você precisa entender uma coisa. Essa casa tem uma ordem que funcionou por 40 anos sem você e vai continuar funcionando quando você não estiver mais aqui.
Meu marido estava sentado do meu lado e olhou para o copo de água. Meu sogro tossiu e pegou o controle remoto. A minha cunhada fingiu que estava mexendo no celular e eu fiquei ali, com o garfo na mão, sorrindo de volta. Que bom que a senhora me disse isso, respondi, com calma. Com toda a calma do mundo. Mas deixa eu voltar um pouco. Deixa eu contar como eu cheguei até aquela mesa. Meu nome é Mariana. Tenho 40 anos. Sou nutricionista há 14, especializada em nutrição comportamental, aquela que trata a relação da pessoa com a comida antes de tratar o prato em si. Quando me casei com o Bruno, eu tinha 36 e ele tinha 38. Nos conhecemos num evento de saúde integrativa, onde eu estava palestrando e ele estava representando uma distribuidora de suplementos. Ele era engraçado do jeito que encanta, aquele humor seco que parece inteligência, até você perceber que é defesa. Namoramos 2 anos. Nos casamos numa tarde de maio em Porto Alegre, pequeno, só família próxima, do jeito que eu queria. Eu tinha um consultório alugado no bairro Moinhos de Vento e um apartamento próprio no Bonfim, que eu tinha comprado com 7 anos de economia e um financiamento que terminei de pagar sozinha aos 33. 2 quartos, cozinha integrada, uma varanda pequena onde eu colocava as minhas ervas aromáticas em vasinhos de barro, manjericão, alecrim, tomilho. Aquela varanda era o lugar que eu mais gostava na cidade. Quando o sol caía, a luz batia exatamente do jeito certo, e eu ficava lá com o meu café e os meus papéis e me sentia no lugar exato onde eu devia estar. Quando nos casamos, fiz a proposta que me pareceu mais lógica. Colocávamos os 2 apartamentos para alugar e alugávamos um terceiro juntos, num bairro que agradasse aos 2. Bruno concordou com a cabeça do jeito que concordava com muita coisa. Aquele gesto rápido que mais tarde eu aprenderia que significava que ele tinha ouvido, mas não tinha processado. 3 meses depois do casamento, a distribuidora onde ele trabalhava fechou. Ele ficou sem emprego de uma semana para a outra, com uma rescisão modesta e uma cara de menino que quebrou alguma coisa sem querer e não sabe como contar para os pais. Minha sogra ligou no dia seguinte. Filhão, você e a Mariana vêm morar aqui. A casa tem espaço. Vocês economizam o aluguel, o Bruno reorganiza a vida e depois vocês saem. É temporário. Você sabe que eu adoro a Mariana. Olhei para o Bruno quando ele me contou. Ele tinha aquela expressão de quem já tinha tomado a decisão antes de me perguntar e precisava só da minha assinatura. É só por um tempo, ele disse. 6 meses, no máximo 1 ano. A minha mãe é fácil de lidar. Eu a conhecia há 3 anos. Já sabia que minha sogra não era fácil de lidar. Mas amei meu marido, acreditei que ele acreditava no que estava dizendo e concordei. Guardamos parte dos móveis, alugamos os 2 apartamentos e nos mudamos para a casa da família numa rua arborizada do bairro Petrópolis. A casa era grande, 3 andares, jardim na frente, garagem para 2 carros. Meu sogro era um homem quieto que gostava de futebol e de cuidar das plantas da calçada. A minha cunhada morava no 3º andar com um namorado havia 2 anos, uma situação que também era temporária há 2 anos. Ficamos com o 2º andar, que tinha quarto, banheiro e uma saleta que eu transformei em home office. Era suficiente, era suportável, no começo. O primeiro sinal que ignorei foi a cozinha. Minha sogra tinha uma ordem para tudo. Cada panela num lugar específico, os temperos numa sequência que só fazia sentido para ela, as tábuas de corte separadas por cor, mas guardadas num armário que eu não conseguia alcançar sem banquinho. Quando cheguei com as minhas coisas de cozinha, ela sorriu e disse que ia achar um lugar para tudo. Acho que foi a última vez que a palavra achar foi usada de forma inocente naquela casa. Meus utensílios foram para um armário no canto, fundo, atrás de coisas que raramente eram usadas. Quando eu precisava de algo meu, precisava reorganizar metade da cozinha para chegar. Eu comentei com o Bruno uma vez. Ele disse que a cozinha era dela e que a gente precisava respeitar o espaço. Era a casa dela, afinal. Engoli. Comecei a trabalhar mais de casa, a fazer as refeições em horários diferentes para evitar o cruzamento constante. Tentei encontrar um ritmo que não incomodasse ninguém. Mas a minha sogra interpretou essa tentativa de não incomodar como convite para preencher o espaço. Foram chegando os comentários. Começaram pequenos, quase gentis,
daquele jeito que é difícil de nomear, mas impossível de ignorar. Você come muito peixe. Não tem cheiro demais? Dito sorrindo, passando por mim na cozinha. Mariana, você ainda vai atender pacientes de casa? Isso não fica estranho para eles? Dito com uma sobrancelha levantada. Uma vez, no domingo, na frente do sogro e do cunhado que tinha vindo almoçar, ela disse: nutricionista é aquela que fica mandando as pessoas pararem de comer bolo, né? Riu. Todo mundo riu. Bruno deu uma risadinha de canto. Eu sorri e não disse nada. Naquela noite eu disse para o Bruno que o comentário tinha me constrangido. Ele ficou olhando para o teto por um segundo e respondeu: você sabe como ela é. Ela não quis ofender. Aprendi a saber como ela era. Aprendi também que essa frase, você sabe como ela é, funcionava na família como uma senha universal que cancelava qualquer reclamação legítima. Aprendi a engolir quando ela reorganizou o meu home office sem avisar porque queria mostrar o espaço para uma amiga que estava pensando em fazer o mesmo no próprio apartamento. Aprendi a engolir quando ela comentou, de passagem, que eu parecia cansada e perguntou se eu estava dormindo bem, com aquele tom de quem está fazendo um diagnóstico e não uma pergunta. Aprendi a engolir quando, num almoço de família, ela me apresentou para uma prima distante como a esposa do Bruno, aquela que cuida da alimentação, como se o que eu fizesse fosse uma extensão do que eu era para o filho dela e não uma profissão com 14 anos, título de especialista e uma carteira de pacientes que crescia todo mês. O que ninguém sabia, nem o Bruno, era que enquanto eu engolia, eu estava construindo alguma coisa, mas vou chegar lá. O ponto que mudou tudo não foi grande. Foi pequeno, como costumam ser os pontos que mudam tudo. Foi uma terça-feira de manhã, cedo, quando eu desci para buscar água antes de começar a trabalhar. Minha sogra estava na cozinha com uma mulher que eu não conhecia, as duas tomando café e rindo daquele jeito de quem conversa há tempo. Ela me olhou, sorriu e disse: Mariana, essa é a Daniela, filha da minha amiga Conceição. Trabalha na área de saúde também, não é, Dani? Médica? Respondeu a Daniela com um sorriso que não precisava de contexto para ser entendido. Minha sogra encheu a xícara da Daniela e continuou: é tão bom quando os filhos ficam perto da gente, não é? O Bruno sempre foi muito apegado à família. Bebeu o café olhando para mim por cima da borda da xícara. Voltei para o meu quarto com a água. Fechei a porta. Fiquei sentada na cadeira do computador por uns 5 minutos sem abrir nada. Depois abri. Não a pasta de trabalho. Abri o extrato do banco. Existe uma coisa sobre mim que o Bruno sabia superficialmente, da mesma forma que ele sabia o nome da minha melhor amiga e o nome do livro que eu estava lendo, que é dizer, ele sabia sem realmente saber. Em 2019, 2 anos antes de nos casarmos, eu comecei a criar conteúdo online sobre nutrição comportamental, não como influenciadora, não com dancinhas nem com frases motivacionais. Comecei com textos longos numa plataforma pequena. Depois vieram os primeiros cursos gravados. Um sobre compulsão alimentar. Um sobre como montar uma rotina alimentar que sobrevive ao estresse. Um sobre a relação entre sono e escolhas alimentares, um tema que eu estudava há anos e que descobri que ressoava em muita gente que nunca teria acesso a um consultório particular. Nos primeiros 2 anos, era uma renda complementar, pequena mas consistente. No 3º ano, começou a crescer de um jeito que eu não tinha planejado. Uma parceria com uma plataforma educacional grande multiplicou o alcance de um dos cursos. O de compulsão alimentar chegou a 40 mil alunos em 4 meses. Comecei a contratar uma assistente, depois uma designer para os materiais, depois uma profissional de tráfego. Montei uma empresa pequena, a Nutrir de Dentro, com CNPJ no meu nome e na minha conta. O Bruno sabia que eu tinha uns cursos online. Perguntou uma vez quanto eu ganhava com isso, e quando eu comecei a explicar, ele recebeu uma mensagem do trabalho e disse: depois você me conta, e o depois nunca chegou. Em 2022, uma plataforma de educação em saúde baseada em São Paulo entrou em contato. Queriam adquirir a biblioteca de cursos da Nutrir de Dentro e incorporar ao catálogo deles. As negociações levaram 6 meses. Assinei o contrato em março. O valor caiu na minha conta em abril, 2 meses antes daquela terça-feira na cozinha. R$ 1.180.000,
1,18. Na minha conta, no meu CNPJ, com meu CPF. Fiquei olhando para o extrato naquela manhã e pensei no sorriso da Daniela e na xícara de café e na frase "o Bruno sempre foi muito apegado à família" e senti algo se assentar dentro de mim. Não raiva, clareza. É diferente. A raiva te faz querer dizer alguma coisa. A clareza te faz saber exatamente o que fazer. Naquela semana, comecei a pesquisar imóveis. Não em Porto Alegre. Porto Alegre tinha a casa da minha sogra. Tinha as ruas onde eu encontraria o Bruno quando fosse buscar alguma coisa. Tinha uma memória em cada esquina que eu não queria carregar. Abri o computador depois que o Bruno dormia e fui olhando. Curitiba, Joinville, Balneário Camboriú. Fui afunilando. Eu queria uma cidade com uma cena de saúde ativa, onde eu pudesse retomar o consultório presencial um dia se quisesse. Queria ficar no sul porque o sul era meu ritmo. Queria uma varanda. Isso não era negociável. Florianópolis apareceu numa busca de quinta-feira à noite. Bairro Trindade, perto da UFSC, com vida de bairro, comércio na rua, o tipo de vizinhança onde você reconhece o rosto do padeiro. Apartamento no 4º andar, 2 quartos, cozinha com bancada de pedra escura, varanda com vista para o morro. 1,5 metro de profundidade de varanda, aquilo que o anúncio chamava de área de convivência e que eu já estava chamando de meu. O preço era de R$ 910 mil, abaixo do que eu tinha. Mandei mensagem para a corretora às 11 da noite. Ela respondeu às 11h30. Agendamos visita para a quinta-feira seguinte. Disse para o Bruno que ia a Floripa ver uma paciente que tinha pedido atendimento presencial e que ia aproveitar para visitar a Renata, minha amiga de faculdade que morava lá há 5 anos. Ele disse ótimo, dá um abraço nela, e foi dormir. Não perguntou o endereço da paciente, não perguntou quando eu voltava, não perguntou nada. Já tinha deixado de perguntar coisas sobre o meu trabalho fazia um bom tempo. Era um ruído de fundo gentil, como a Renata descreveu quando contei para ela 1 mês depois. Só que a Renata disse com ironia e eu entendi que ela estava certa. O apartamento era melhor do que o anúncio. O sol da tarde entrava pela varanda e fazia listras de luz no piso de madeira clara. A cozinha tinha uma janela que dava para um pátio interno com uma figueira que o próprio prédio havia plantado quando foi construído. O proprietário era um casal jovem que estava se mudando para Portugal e precisava resolver tudo antes de embarcar. Quando eles querem fechar? A corretora perguntou. O mais rápido possível, eu respondi. Fechamos em 12 dias. Escritura, financiamento dos 20% restantes num banco onde eu já tinha relacionamento, registro, tudo no meu nome, CPF da Mariana, endereço da Mariana, apartamento da Mariana. Voltei para Porto Alegre. Continuei tudo igual. Desci para o café da manhã, trabalhei no home office, atendi pacientes, jantei com a família. Quando minha sogra comentou que o quarto onde eu trabalhava seria melhor aproveitado como quarto de hóspedes, já que o Bruno e eu provavelmente não precisariam ficar muito mais tempo, concordei com a cabeça e disse que fazia sentido. Quando ela perguntou se eu tinha visto a Daniela num evento de saúde que tinha acontecido no fim de semana, disse que não fui, mas que parecia interessante. Quando o Bruno chegou em casa empolgado porque tinha uma possibilidade de emprego numa empresa em Caxias do Sul e perguntou o que eu achava de nos mudarmos para lá, disse que poderíamos conversar melhor quando a proposta fosse concreta. Comecei a separar as minhas coisas, discretamente, de noite, enquanto o Bruno dormia. Fui colocando numa mala o que era especificamente meu. Os livros que eu tinha desde a faculdade, marcados com meu nome na primeira página, meu equipamento de trabalho, notebook, HD externo, microfone para as gravações, ring light desmontada. Minhas plantas, que tinham migrado da varanda do Bonfim para uma prateleira no quarto, porque minha sogra havia dito que o quintal já estava cheio de coisas. 17 plantas. Algumas eu tinha há 6 anos. Um cacto que o meu pai tinha me dado quando me formei. Uma costela de Adão que eu tinha resgatado de um escritório que estava fechando. Embrulhei cada uma com papel craft comprado discretamente numa papelaria perto do consultório. Meu equipamento de cozinha tinha fita crepe com meu nome desde o 2º mês naquela casa, um hábito que criei depois que o meu ralador de gengibre japonês desapareceu e reapareceu 3 meses depois no armário da minha cunhada. Cada tigela,
Cada espátula de silicone, cada forma de bolo que eu tinha trazido do apartamento do Bonfim estava marcado. Na hora de separar, não tive dúvida sobre o que era meu. O sofá do nosso quarto era meu. Tinha comprado 2 meses depois do casamento porque o que estava lá era antigo e estava cedendo no meio. Paguei no cartão, estava na fatura do meu cartão no mês de agosto daquele ano. O criado mudo da minha beira de cama era meu. Tinha comprado num brechó em Santa Teresa, numa viagem ao Rio, antes de conhecer o Bruno. A luminária de chão do home office era minha. A impressora era minha. O Bruno tinha coisas suas, claro. Suas roupas, seus livros de engenharia, a bicicleta que usava raramente, os equipamentos de som que ficavam na sala. Não toquei em nada que não fosse meu. Mas o que era meu era mais do que eu tinha percebido enquanto estava distribuído pela casa como se fosse de todo mundo. Uma semana antes de ir, liguei para uma empresa de mudança em Florianópolis que atendia também na região de Porto Alegre. Expliquei a situação de forma direta. Precisava retirar meus pertences de uma residência em Porto Alegre num período de 5 horas, em dia e horário, que os demais moradores não estariam presentes. A moça do atendimento disse que era possível. Perguntou quantas pessoas eu precisava. Quantas forem necessárias para terminar em 4 horas? Eu disse. Só por segurança. O meu sogro tinha jogo de futebol toda sexta-feira à tarde. Saía às 2 e voltava depois das 6 sempre. Minha sogra ia com uma amiga para o mercado e almoçava fora toda sexta desde antes do Bruno nascer, ritual imutável. A minha cunhada trabalhava até às 6. O Bruno tinha uma reunião fora às 2 daquela sexta. Tinha me contado ele mesmo, uma possível parceria que poderia durar a tarde toda. Era a janela. Na quinta-feira à noite, enquanto o Bruno assistia a série na sala, terminei de organizar as listas. O que ia na mudança, o que eu levaria no carro, o que ficaria. Escrevi uma carta. Não longa, não dramática, só o necessário. Na sexta-feira de manhã, acordei antes do alarme. Fiz café do jeito que sempre fiz, aquele café coado demorado que minha sogra achava excessivo para o dia a dia. Tomei na minha xícara favorita, aquela de cerâmica azul que comprei numa feira de artesanato em Gramado e que guardei separada desde a primeira semana naquela casa por algum instinto que agora fazia sentido. Coloquei a xícara na caixa quando terminei. O Bruno desceu, pegou o café, me deu um beijo na bochecha. Hoje pode demorar, dependendo de como for a reunião. Tudo bem, eu disse. Cuida-se. Ele olhou para mim um segundo mais do que o normal, mas não disse nada. Foi tomar banho. Saiu às 12h30. Dei uma volta pelo apartamento. Fechei os olhos por um momento. Abri. A equipe chegou às 2 em ponto. Eram 5 pessoas, rápidas, organizadas, profissionais do tipo que faz o trabalho sem precisar de explicação. Mostrei o que era meu, o que ficava. Eles começaram pelos livros. Eram muitos. Enchiam 3 prateleiras inteiras que eu tinha trazido do Bonfim, uma estante inteira que era minha montada contra a parede do home office. Depois o equipamento de trabalho. Depois as plantas, cada uma embrulhada, tratadas com mais cuidado do que eu esperava. Um dos homens perguntou se era a orquídea a que estava na janela. Falei que era. Ele disse que a mãe dele criava. Embrulhou com cuidado redobrado. O sofá subiu por uma manobra que eu não achei que funcionaria, mas funcionou. A luminária foi desmontada e encaixada numa caixa comprida. A impressora foi embrulhada em espuma. Às 18 para as 5, a equipe já estava terminando. O quarto tinha o que era do Bruno. O home office tinha o computador velho que estava lá antes de chegar, e nada mais. A sala tinha o sofá antigo que estava lá antes de mim, levemente afundado no meio, exatamente como estava quando cheguei. Peguei o envelope que tinha preparado na noite anterior e coloquei na mesa da cozinha, a mesa onde minha sogra tomava café toda manhã com o jornal dobrado do lado, a mesa onde ela tinha me servido aquele prato com aquele sorriso de inventário, a mesa onde eu tinha aprendido a engolir durante quase 2 anos. Bruno, escrevi. Precisei sair. Levei o que é meu. Não levei nada que fosse seu ou da família. Meus advogados vão entrar em contato sobre o divórcio. Não quero disputar nada, não quero pensão, não quero processo longo, só quero sair. Você é uma boa pessoa.
Mas boa pessoa não é suficiente quando a pessoa boa olha para o prato toda vez que você precisa que alguém olhe para você. Cuide-se. Mariana. Fechei a porta com cuidado, com calma, do jeito que minha mãe ensinou, que porta bem fechada é sinal de pessoa bem criada. O telefone começou a tocar quando eu estava passando pela ponte do Guaíba, meu carro na frente, a mudança atrás, o sol descendo no horizonte do lado esquerdo. Era o Bruno. Deixei tocar. Ligou de novo. Mandou mensagem. Mariana, o que é isso? Onde estão suas coisas? Me liga agora, por favor. Ligou de novo. Desliguei o som. Coloquei uma playlist que não ouvia desde antes de Porto Alegre. Uma que ficava salva no celular desde a época do apartamento do Bonfim, desde antes de tudo isso. Abri a janela. O ar era frio com aquele cheiro de sul que é diferente de todo o resto do Brasil. Aquele cheiro de pinho e de chuva possível. Comecei a cantarolar sem perceber. Às 9 da noite, quando entrei no estacionamento do meu novo prédio em Florianópolis, a mudança já estava lá. O encarregado me cumprimentou. Perguntou por onde a senhora quer começar. Pelas plantas, eu disse, sempre pelas plantas. O apartamento cheirava a tinta nova e madeira aquecida. A figueira do pátio estava visível pela janela da cozinha, as folhas grandes e quietas no escuro. Fiquei parada na entrada por 1 minuto. 2 quartos, varanda, meu, pago com dinheiro que eu tinha construído, sem herança, sem ajuda, sem favores de ninguém. Nos dias seguintes, o Bruno mandou mensagens, primeiro confuso, depois com raiva, depois tentando ser razoável, depois com aquela mistura de culpa e orgulho ferido que eu já tinha aprendido a reconhecer. Uma mensagem dizia: eu sei que errei. Me diz o que você precisa que eu faça diferente. Fiquei olhando para aquela mensagem por um tempo. Diferente do quê, exatamente? Diferente de ter ficado quieto cada vez que sua mãe me chamou de aquela que cuida da alimentação? Diferente de ter nunca perguntado quanto eu ganhava com o trabalho que tratava como passatempo? Diferente de ter apresentado como solução a ideia de morarmos com a sua família sem ter me dado espaço real para discordar? Diferente de ter olhado para o copo de água naquela noite no jantar enquanto sua mãe fazia um inventário de mim na minha frente? Não respondi. Passei o número para os meus advogados. Divórcio sem disputas, sem audiências, sem nada que precisasse que eu e o Bruno ficássemos numa mesma sala por mais de 20 minutos. Não tinha muita coisa adquirida juntos que valesse a briga. Ele ficou com a parte dele. Eu fiquei com a minha. Levou 4 meses. Demorou menos do que eu esperava. A minha sogra tentou me ligar uma vez. Atendi, não sei bem porquê. Talvez porque eu queria ter aquela conversa de um jeito ou de outro. A voz dela estava controlada com o esforço de quem está controlando. Você podia ter conversado. Podia ter dado uma chance para resolver. Tem coisas que não se fazem assim, sem aviso, sem explicação. Eu ouvi tudo. Depois disse com cuidado. A senhora me disse que essa casa tinha uma ordem que funcionava antes de mim e que ia continuar funcionando quando eu não estivesse mais. Então funcionou, né? Ela ficou quieta por 1 segundo. Você está sendo injusta, ela disse. Pode ser, respondi. Mas estou sendo injusta no meu apartamento, na minha varanda, com as minhas plantas. Obrigada por tudo, disse. Cuide-se. Desliguei. Bloqueei o número na sequência. Bloqueei o número da minha cunhada. Bloqueei uma tia do Bruno que eu sabia que ia ligar porque essa tia ligava para tudo. Troquei de número 2 semanas depois. Refiz o consultório online com mais foco. Com a aquisição da plataforma, eu tinha saído do acordo com uma cláusula de não competição de 18 meses para cursos gravados na mesma área, mas nada impedia consultas, mentorias, grupos fechados. Montei um programa mensal para mulheres em processos de transição de vida, o tipo de programa que cuida da alimentação, mas que sabe que alimentação nunca é só sobre comida. Encheu em 3 dias. Abri uma segunda turma. Encheu também. Reformei a cozinha. Escolhi uma cor que chamam de verde salva, aquele verde cinzento que muda dependendo da luz, que de manhã parece frio e de tarde fica quente. Uma cor que eu tinha no caderno de ideias de apartamento desde os meus 20 e poucos anos e nunca tinha usado porque sempre tinha alguém para consultar, para negociar, para convencer. Dessa vez,
Não tinha. Escolhi a cor, marquei o pintor, esperei secar e gostei tanto que fiquei na cozinha por 1 hora só sentada na bancada tomando chá e olhando para a parede. Coloquei os quadros tortos. Não intencionalmente tortos, mas do jeito que ficam quando você os pendura sozinha sem nível, 1 centímetro para um lado ou para o outro, e decide que está bom assim. Comprei um abajur enorme para o canto da sala, daqueles de palha trançada que fazem uma luz dourada à noite, e decidi que era o móvel mais bonito que eu já tinha tido. Trouxe o cacto do meu pai para um lugar de destaque na varanda. A costela de Adão foi para perto da janela da cozinha, onde cresce mais rápido do que eu esperava. Voltei a caminhar de manhã cedo, coisa que eu não fazia desde antes de Porto Alegre porque o ritmo daquela casa nunca combinava com o meu. Em Florianópolis, saio às 6h30 pela Trindade, tem uma padaria que abre às 6 que faz um pão de queijo de frigideira, que é, objetivamente, a melhor coisa que existe nessa cidade. Compro 2, como na calçada. Vejo os universitários que moram perto da UFSC começando o dia, e me sinto no lugar certo pela primeira vez em muito tempo. Encontrei o Bruno uma vez, por acaso, num sábado que eu tinha ido a Porto Alegre para um evento de nutrição. Estava numa livraria do bairro Moinhos de Vento, procurando um livro que a Renata tinha recomendado. Ele estava na seção de negócios, de costas, com uma mulher ao lado que eu não conhecia, olhando para a prateleira. Se virou quando estava chegando no caixa e nossos olhos se encontraram por 1 segundo. Ele ficou sem cor. Eu senti o coração fazer um movimento que não era saudade, não era raiva, era mais aquele estranhamento de encontrar alguém que você conhecia bem e perceber que são dois estranhos. Sorri. O tipo de sorriso que aparece quando você está leve. Virei a cabeça, terminei de pagar, saí. Na calçada, a Renata me esperava com 2 cafés. Você encontrou ele ali dentro, ela disse, não perguntando. Encontrei. E? Nada. Sorri e saí. Ela ficou me olhando por 1 segundo e deu uma risada. Você ficou bem mesmo, disse ela. Fiquei, respondi. Às vezes pessoas me perguntam se eu acho que deveria ter tentado mais, se deveria ter confrontado mais diretamente, se deveria ter dado mais uma chance, mais uma conversa, mais um espaço para as coisas mudarem. Ouço a pergunta com atenção porque é uma pergunta honesta, feita por pessoas que vivem situações parecidas e precisam saber se vale a pena ficar. Respondi a cada uma delas e vou responder de novo. Eu tentei conversar, várias vezes, em noites deitada na cama, com voz calma, sem acusação, com o esforço genuíno de quem quer resolver e não vencer. Cada vez que eu disse que algo tinha me magoado, recebi uma variação de você precisa entender como ela é. Cada vez que eu esperei que meu marido me defendesse, ele olhou para o copo de água. Cada vez que eu levantei um limite, fui chamada de difícil. Cada vez que pedi para ser tratada como parte da família, fui tratada como hóspede educada. Não exagerei, só aprendi mais tarde do que devia que você não conserta uma casa que não é sua reorganizando o armário. Conserta quando você vai embora e leva as suas coisas. A minha sogra me chamou de hóspede achando que era um golpe. Não era, era uma permissão. Hóspede vai embora quando decide ir. Hóspede fecha a mala e agradece pela estada. Hóspede não tem obrigação de permanecer onde não é bem-vinda. O que ela não contou na conta é que eu ia levar o que era meu quando fosse e que eu tinha muito mais do que ela calculou. Tem uma coisa que aprendi nesses 2 anos que eu não aprendi em nenhum livro de nutrição, em nenhuma pós-graduação, em nenhuma supervisão clínica. Aprendi que existe uma diferença entre suportar e construir. Eu suportei naquela casa porque estava construindo fora dela. Cada mês que eu engolia um comentário, cada noite que eu fechava a porta do home office e abria o notebook, cada curso gravado, cada aluna atendida, cada investimento feito em silêncio era um tijolo num lugar que a minha sogra nunca ia pisar, porque ela nunca ia saber que existia até o dia em que não precisasse mais existir em segredo. Hoje acordo toda manhã na minha cama, com a cortina aberta porque eu gosto e porque não tem ninguém para reclamar que entra a luz cedo demais. Tomo o café no ritmo que quero. Trabalho os horários que fazem sentido para o meu corpo, que é de manhã cedo e fim de tarde, com uma pausa longa no meio do dia, para caminhar ou só ficar na varanda, sem fazer nada de produtivo. Recebo as minhas alunas com mais presença do que tinha há 2 anos.
Cobro o que o meu trabalho vale e não peço desculpa por isso. Uso parte do que sobrou do dinheiro da plataforma para investir em negócios pequenos de mulheres que conheço ou que encontro pelo trabalho. Uma nutricionista recém-formada em Pelotas que tinha um projeto de atendimento para mulheres em vulnerabilidade alimentar e só precisava de capital inicial para montar a estrutura online. Uma terapeuta em Natal que tinha um programa excelente, mas não sabia como colocar no digital. Uma padeira em Curitiba que fazia pão de fermentação natural e vendia pelo Instagram, mas não sabia que tinha uma empresa entre as mãos. O tipo de trabalho que o mundo trata como passatempo até precisar chamar de profissão. A figueira do pátio está maior do que quando eu cheguei. Reparo nela toda manhã pela janela da cozinha enquanto faço o café. O cacto do meu pai está com uma palha nova do lado. A costela de Adão chegou na varanda, depois que cresceu demais para a janela. Às vezes sento ali no fim da tarde, com o chá, com o sol baixo fazendo aquela luz laranja que Florianópolis tem de um jeito que nenhuma cidade tem. E fico pensando no quanto a gente aceita antes de entender que aceitar não é o mesmo que sobreviver. Fica, aguenta, adapta, aprende como ela é. Não leva para o lado pessoal. Você está sendo sensível demais. São frases que parecem conselhos, mas são paredes. São paredes que a gente começa a construir em volta de si mesma, achando que está se protegendo, mas que vão ficando mais espessas até que a pessoa que você era antes do casamento, antes da casa, antes de todos aqueles jantares de domingo, precisaria de uma planta baixa para se achar. O que eu carrego de tudo isso não é mágoa. A mágoa foi a primeira coisa que eu deixei para trás, junto com o sofá velho que afundava no meio e com a xícara genérica que eu usava quando a minha de cerâmica azul estava na caixa esperando. O que eu carrego é a certeza de que construir em silêncio é uma forma de resistência que não pede licença para funcionar. A minha sogra me disse que a casa tinha uma ordem que funcionou por 40 anos. Ela estava certa. A ordem dela funcionou por 40 anos dela. Nunca foi a minha ordem. Nunca foi o meu lar. Lar não é o lugar onde você guarda as coisas dos outros. É o lugar de onde você sai toda manhã sendo quem você é e para onde você volta toda noite sem precisar se preparar para ser outra pessoa. Quando fechei aquela porta em Porto Alegre pela última vez, fechei com cuidado, com calma, com a chave que devolvi depois pelos advogados, junto com todos os documentos. Do meu lado de fora da porta eu tinha as minhas plantas, os meus livros, o meu equipment, as minhas tigelas marcadas com fita crepe, o meu cacto, a minha costela de Adão, a minha xícara de cerâmica azul. Do lado de dentro ficou o que nunca foi meu para começo de conversa. Não olhei para trás. Não precisei. O que é seu não fica onde você deixou. Vem junto, do seu jeito, no porta-malas, no banco de trás, embrulhado em papel craft por um homem que tem a mãe que cria orquídea. E chega antes de você no lugar onde vai virar lar.